Agora, a gente passa a pauta ainda internacional para a visita de Netanyahu lá em Washington. O premier embarcou horas antes, ou melhor dizendo, horas depois da Kamala ser endossada por Biden. Enquanto ele estava no avião, ela estava telefonando para lá e para cá para reunir esse apoio. Lembrando que ela teve um surto de apoio de vários congressistas, vários doadores, ali nos primeiros momentos após a desistência do Biden já, com os primeiros 3-4 dias, resultando em mais de 100 milhões de dólares em doações para a campanha eleitoral dela, para a campanha eleitoral do Partido Democrata. Nisso, Netanyahu estava no avião para Washington e ele se encontrou com Biden, se encontra também com Kamala e com Trump durante a viagem. E fez um discurso no Congresso onde ele foi tremendamente aplaudido. Logo no início, foram cerca de 4 minutos de aplauso. Quando eu estava assistindo, eu pensei, uau, não se esperava isso, apesar de haver sim alguns congressistas, principalmente democratas, que boicotaram o discurso, que não estiveram presentes. A própria Kamala não esteve presente, ela estava em eventos de campanha, o vice do Trump, o J.D. Vance, senador J.D. Vance, também não esteve presente. Houve até especulação se seria que ela estaria esnobando ele, mas como o J.D. Vance também estava em campanha e ela estava fazendo um discurso de campanha, a coisa ficou elas por elas e esse ângulo pareceu não ter sido tão prevalente nos Estados Unidos. Eu quero passar com vocês por algumas das coisas que o Netanyahu falou, para a gente ter uma referência do discurso. Então, o Netanyahu falou que se há palestinos em Gaza que não estão recebendo comida o suficiente, não é porque Israel está bloqueando isso, é porque o Hamas está roubando a comida. Mais de 39 mil palestinos, então essas são aspas para o Netanyahu. Ele também falou, nos deem as ferramentas e nós iremos concluir o trabalho, nós iremos finalizar o serviço. Se vocês derem as ferramentas mais rápido, a gente termina o trabalho mais rápido. Então, lembrando que houve em dado momento, conforme em especial na mídia, se falava muito sobre a perda de vida, as atrocidades da guerra, houve uma retenção, houve um atraso em entregas militares dos Estados Unidos para Israel, e o Netanyahu nessa visita parece também querer destravar algumas pendências dessas entregas bélicas que vêm dos Estados Unidos para Israel. O Netanyahu também falou do que ele disse ser a sua visão para Gaza depois de, aspas, a nossa vitória. Ele disse que com parceiros regionais, o objetivo dele é desmilitarizar e desradicalizar Gaza, que ele disse que pode levar a um futuro de paz e de prosperidade. O governo Biden tem sido muito insistente nas conversas com o Netanyahu, nas conversas com Israel, em entender qual é a visão deles, qual seria o plano deles para Gaza depois desse conflito. E há críticas de que teria sido muito vago no momento, então isso é um pouco da posição. Ainda assim, em um breve discurso à imprensa, entre Biden e Netanyahu, conforme eles se reuniam hoje para conversar, foi dito, o clima foi muito de reforçar o comprometimento com Israel. Biden disse que o comprometimento ironclad, é a palavra que ele usou em inglês, mas é como se fosse uma garra com um torniquete que você aperta. Então o ironclad, o comprometimento sólido, agarrado, firme com Israel dos Estados Unidos continua. E o Netanyahu disse que estava feliz, estava olhando para frente para trabalhar com o Biden nos próximos meses, e falou até que ele era um sionista irlandês-americano, disse que o Biden era, e o Biden não se opôs, não falou nada a respeito, disse que também estava animado para trabalhar com o Netanyahu, para continuar com aquele comprometimento. Até o Netanyahu pareceu fazer, não vou dizer que foi uma brincadeira, que houve qualquer maldade, mas ele falou, o Biden que está na política há 50 anos, falou que o Biden conheceu então todos os premiers israelenses desde a Golda Meir, desde 73, que ele havia conhecido todos os premiers, todos os primeiros ministros de Israel. Bom, aí tem os encontros também com a Kamala e com o Trump. Começando com o Trump, a informação que eu tenho é que o encontro ainda não aconteceu, deve acontecer entre hoje e amanhã, provavelmente amanhã. Mas o Trump falou a respeito do encontro com a Fox News por telefone, e ele disse que ele gostaria que o Benjamin Netanyahu terminasse a ofensiva na faixa de Gaza rapidamente, porque ela estava dizimando a imagem internacional de Israel. Então falou que a guerra estava causando perdas grandes em termos midiáticos para Israel, que ele esperava que aquilo pudesse acabar rapidamente. Ele disse que Israel não tinha ido bem em administrar suas relações públicas, e disse que a guerra já durava tempo demais. As aspas para o Trump são as seguintes:
Quero que ele termine o trabalho e termine rapidamente, porque eles estão sendo dizimados por essa publicidade negativa, disse então o republicano, que enfatizou que os reféns devem ser liberados o mais rápido possível. Vale dizer que o Departamento de Estado, equivalente nos Estados Unidos ao Ministério das Relações Exteriores, também comentou o assunto respondendo a repórteres e disse que, por mais que o Estado de Israel, que os Estados Unidos estivessem ao lado do Estado de Israel, eles entendiam que poderia haver um trabalho melhor para evitar, para reduzir a morte de civis. E logo antes da gente entrar aqui na transmissão, houve a fala da Kamala Harris. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, eu vou pedir que a produção corte para mim e a gente vai, eu vou passar com vocês pela fala da Kamala e a gente vai entender então juntos o que ela falou e eu vou repercutir com vocês. A fala dela foi muito curta, foi logo antes da gente entrar aqui. Vocês acompanham comigo, então, a fala da Kamala. Vamos juntos. Eu acabei de ter uma reunião franca e construtiva com o Premier Netanyahu e eu disse para ele que vou sempre garantir que Israel seja capaz de se defender, inclusive do Irã, um Irã que... e outros agentes maliciosos como Hamas e Hezbollah. Desde que eu era jovem, coletando dinheiro para plantar árvores para Israel, até minha época no Senado dos Estados Unidos e agora na Casa Branca, eu tive um comprometimento inabalável com a existência do Estado de Israel, com a sua segurança e com o povo de Israel. Eu já disse muitas vezes, mas é necessário repetir, Israel tem o direito de se defender. E como Israel faz, importa. Como faz isso, importa. Hamas é uma organização terrorista brutal. No dia 7 de outubro, o Hamas desencadeou essa guerra quando massacrou 1.200 pessoas inocentes, incluindo 44 americanos. Hamas cometeu atos horríveis de violência sexual e levou 250 reféns. Há cidadãos americanos que seguem reféns em Gaza. Sagi Dickel Ren, ela fala os nomes, eu vou subir o som para que você ouça. Idan Alexander, Keith Siegel, Omer Nutra, and the remains of American citizens, e os restos de cidadãos americanos, Judy Weinstein, Gad Haggai e Itai Hen. Ainda então os restos mortais deles estão em Gaza. Eu já me encontrei com as famílias desses reféns americanos múltiplas vezes e eu já falei para eles todas as vezes que eles não estão sozinhos e que eu estou junto deles. O presidente Biden e eu estamos trabalhando todos os dias para trazê-los para casa. Eu também expressei com o primeiro-ministro minhas preocupações sérias a respeito da escala do sofrimento humano em Gaza, incluindo a morte de civis inocentes demais. E deixei muito claras minhas preocupações quanto à terrível situação humanitária que ocorre ali. Com mais de 2 milhões de pessoas enfrentando altos níveis de insegurança alimentar e meio milhão de pessoas enfrentando níveis catastróficos de segurança alimentar aguda. O que aconteceu em Gaza nos últimos 9 meses é devastador. As imagens de crianças mortas e pessoas famintas desesperadas fugindo para a segurança, muitas vezes, tendo perdido seus lares pela segunda, terceira ou quarta vez. Não podemos virar nossos rostos diante dessas tragédias, não podemos permitir que nós fiquemos insensíveis ao sofrimento e não vou ficar em silêncio. Graças à liderança do nosso presidente Joe Biden, existe um negócio na mesa para um cessar-fogo e um negócio de retorno dos reféns. E é importante que nós lembremos o que esse acordo envolve. A primeira fase do acordo traria um cessar-fogo completo, incluindo uma retirada das Forças Armadas de Israel de centros populados em Gaza. A segunda fase, as Forças Armadas de Israel sairiam de Gaza completamente. E isso levaria a um fim permanente das hostilidades. É a hora dessa guerra acabar. E encerrar de forma que Israel esteja segura, que todos os reféns estejam soltos, que o sofrimento de palestinos em Gaza acabe e que o povo palestino possa exercer seu direito à liberdade, dignidade e autodeterminação.
Houve um movimento esperançoso nas conversas para chegar a um acordo e, conforme eu acabei de dizer ao premier Netanyahu, é hora de cumprirmos esse acordo, de fazermos esse acordo. Então, para todos que têm pedido por um cessar-fogo e para todos que desejam a paz, eu estou lhe vendo, estou ouvindo vocês. Vamos fechar esse acordo para que possamos ter um cessar-fogo para acabar a guerra. Vamos trazer os reféns para casa e vamos prover um alívio tão necessário para o povo palestino. E, por fim, eu sigo comprometida em um caminho adiante que possa levar para uma solução de 2 estados. E eu sei que agora é difícil conceber essa perspectiva, mas uma solução de 2 estados é o único caminho que garante que Israel continue um estado seguro, judeu e democrático, e um que garante que os palestinos possam finalmente realizar liberdade, segurança e prosperidade que eles, por direito, merecem. E vou encerrar com isso, então. É importante que o povo americano lembre: a guerra em Gaza não é uma questão binária. No entanto, muito frequentemente a conversa é binária, quando a realidade não é assim de forma alguma. Então eu peço a meus concidadãos americanos que ajudem os esforços para reconhecer a complexidade, as nuances e a história da região. Que todos nós possamos condenar o terrorismo e a violência, que todos nós possamos fazer o que podemos para prevenir o sofrimento de civis inocentes e que todos nós rechacemos o antissemitismo, a islamofobia e o ódio de qualquer forma. E que possamos trabalhar para unir o nosso país. Obrigado. Você ouviu, então, a vice-presidente e candidata presidencial, provável candidata presidencial, Kamala Harris. A gente volta com A Tarde Abaixo de Mim. Você que chegou agora, a gente falava a respeito da visita de Netanyahu nos Estados Unidos, e ela falou logo após ter se reunido com Netanyahu. A gente segue repercutindo o assunto conforme a visita se desdobra, e a gente vai continuar trazendo cobertura a respeito de Netanyahu e de sua visita, do conflito em Israel e de como isso impacta a eleição americana. Vale dizer que Netanyahu fez um apelo também que pagou um pedágio, por dizer em termos coloquiais, mas ele fez um apelo ao lado democrata, também dizendo sobre como minorias LGBT eram perseguidas no Oriente Médio, em países com ditaduras islâmicas. Citou nominalmente o Irã, onde ele falou que homossexuais eram pendurados de guindastes e mulheres poderiam sofrer violência por não usar burca. Então fez um apelo também a um lado progressista nos Estados Unidos, que tem essa pegada dessa pauta identitária da suposta defesa das minorias.